Aí, pessoal da Pan News, um grande abraço para vocês. Fiquem ligados no Vitrine Literária com Francisco Grijó. Valeu? Grande abraço. Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos agora na segunda parte do bate-papo, um bate-papo instrutivo, pelo menos para mim, instrutivo sobre o Espírito Santo, com o João Galberto. João Galberto, que é, vou repetir, que é administrador de empresas de formação, mas se dedicou à sociologia, mestrado, doutoramento fora do Brasil. É uma figura que tem uma bagagem histórica e cultural muito vasta e que pode e deve ser aproveitada por quem tiver interesse. João, mais uma vez obrigado, né, pela essa segunda parte aqui. Obrigado, eu digo eu. João, houve uma pergunta de um espectador que perguntou o seguinte: de onde vem essa expressão coronel? Essa expressão, em 1831, o Regente Feijó criou a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela foi criada nos moldes da Guarda Nacional francesa e era uma milícia cívica. E é fácil a gente entender. O Brasil, quando declarou sua independência, não tinha uma estrutura completa. É uma ficção aquela história que Dom Pedro II disse independência ou morte lá no Ipiranga. Não, a independência brasileira foi construída mais pelo Zé Bonifácio. Eu até fiquei espantado numa visita que fiz no Uruguai, ali ao lado de Punta, que tinha um museu dos heróis brasileiros, e o herói da independência brasileira lá era o Bonifácio, e não Pedro II. Pedro I, né? Não Pedro I. Então, o que acontece? O Bonifácio e a dona Leopoldina, mulher de Pedro I, criaram o arcabouço do Brasil independente, da nacionalidade brasileira. Tanto que já havia o começo das províncias, já havia, assim... Quando veio a independência, nós já tivemos embaixador em Buenos Aires, embaixador em Londres, ou seja, estava preparado pelos dois. E o Feijó criou em 31, então, nessa primeira arquitetura independente brasileira, a Guarda Nacional, por quê? Porque o nosso exército era o exército português. Nós não tínhamos forças da ordem, nem para a ordem interna, nem para o enfrentamento externo. Então, a Guarda Nacional era formada pela base, eram as corporações de ofício, eram carpinteiros, alfaiates, corporação do século XIX, e a cúpula era formada pelas elites de cada lugar. Então, o posto máximo da Guarda Nacional era o posto de coronel. Então, os coronéis da Guarda Nacional eram os homens mais importantes que tinha em cada cidade brasileira. Quando veio a Guerra do Paraguai, já nos anos 60, 60, 70 do Império, no Segundo Império, quando veio a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro saiu formado. Nosso Exército é formado efetivamente na Guerra do Paraguai. Ele vira um ator importante depois da Guerra do Paraguai. E aí as Guardas Nacionais já não tinham mais importância. Elas então foram desaparecendo. Mas o posto de coronel da Guarda Nacional continua existindo, até 1922. Então o posto da Guarda Nacional era um posto honorífico, o presidente da República nomeava os homens poderosos. Então, depois o povo até chamava de coronel ou coroné todo mundo que era importante, não obrigatoriamente titulado. Mas a origem é o coronel da Guarda Nacional. Maravilha, obrigado, valeu. João, olha só, vamos entrar agora especificamente no seu estudo sobre alguns autores do Espírito Santo. Isso. Nós conversando fora daqui, né, você me falou que estava fazendo um trabalho utilizando a literatura de Getúlio Neves, de Renato Pacheco, de Pedro Nunes, e você me disse hoje que vai para Adilson e para Luiz Guilherme Santos Neves. Né? Esse trabalho seu é um trabalho sociológico. Isso. Baseado na literatura. Isso. E, ao mesmo tempo, você vai esmiuçar o trabalho dos autores. Isso. Me parece que isso é também uma forma crítica, uma crítica literária. Mas de onde surgiu e qual é o seu objetivo com isso? Bom, este ano
Dr. Renato Pacheco faleceu em 2004. Isso. Então, nós temos 20 anos. 20 anos sem Renato. E o Instituto Histórico Geográfico, o presidente Getúlio Neves, resolveu instituir esse ano Renato Pacheco. E a revista será sobre a sua obra. Eu então me senti assim, falei, vou escrever um artigo para essa revista, né? E peguei A Oferta e o Altar, Pé da Menina, Reino Não Conquistado, peguei essa literatura do Dr. Renato, falei, vou fazer uma leitura desses trabalhos. E, porque o Oferta e o Altar é a eleição de 1958 em Conceição da Barra, mas lá a eleição é guerra. E eu, como trabalho como consultor político e tenho empresa de pesquisa política até hoje, Isso. Agora tem uma empresa chamada Persona, com meu filho e uma sócia, Maria Vitória, este caldo de cultura eu vejo até hoje. Quando a gente acompanha a eleição nas pequenas cidades, a eleição é guerra, as famílias se dividem. E em Renato Pacheco é assim, tem a barbearia do PTB e a barbearia do PSD. Né? Quando o PSD é governo, nomeia todos os postos de poder e aí o delegado só prende o bêbado do partido de oposição e por aí afora. Certo. Né? Então, aí o que nós temos, na verdade, é uma expressão muito clara de como se organizou o mundo político do Espírito Santo. Eu falei, vou falar sobre isso. E depois, gente, já que eu estou lidando com isso e que eu li quase todo mundo desse mundo aí, eu peguei e resolvi fazer, vamos imaginar que seja o primeiro capítulo, então, de uma obra. Certo. Então você vai transformar isso em livro? No livro. Ótimo. O segundo, Getúlio. O terceiro é Pedro Nunes. O quarto, Adilson. Luiz Guilherme. Então, eles fazem uma amostra são todos autores que fazem ficção histórica. Isso. E que tem um elemento que os organiza. Eles fazem todo romances de base regional. É isso que eu ia te perguntar. Você sempre vai para o regional. Você não vai para a área urbana, para a capital Vitória. Você pensa sempre por que isso? Em Renato Pacheco, em Getúlio, em Pedro, os trabalhos estão prontos, e em Adilson também, o território é um personagem. Em Pedro, São José do Calçado não é apenas a cidade onde se passa o romance. O território faz parte do romance dele, como em Cidade Repartida, em Memória Repartida e em A Margem do Rio Escuro, em Getúlio, o território também é um personagem. E em Renato também. Mas ele é um personagem porque ele forma pessoas? Ou seja, ele tem uma intervenção? Ele tem uma identidade. Uma identidade. Ele tem uma identidade. E essa identidade, ele também tem um código de honra local, que se alimenta do código de honra regional e nacional, mas tem suas especificidades. E nesse código de honra é aquilo que regula o que pode e o que não pode. Né? Se eu for lá na obra, na tese de doutorado, que eu falo em imaginário, em significações imaginárias, é este código de honra que cria significações imaginárias. O que pode e o que não pode, o que conta e o que não conta. Né? Então, institui a forma com que a vida pode se dar naquela sociedade. Então, esses autores do Espírito Santo, eles todos têm essa base territorial e me levam, então, como um está no sul. O Renato tem 2 livros, um é Pé da Menina, que é, na verdade, Iguaçuí, naquela região ali, no norte, então aqui tem o São José do Calçado, e tem o Getúlio, que é Colatina e Itaúnas. Então, assim, dá um panorama interessante. Mas você vê muitas diferenças? Você vê diferenças fundamentais nessas regiões? Ou esse código do matuto, ele está presente? Ele está estabelecido em todo o estado. Em todo. Mas quais as diferenças? A diferença, por exemplo, em Adilson Vilaça, que vai tratar de Ecoporanga. Ecoporanga. O primeiro romance dele, o Cotaxé, o mais conhecido. Depois ótimo livro. Continua em Cartas Fantasmas e também está expresso em Carminda e Trilha do Centauro, que são os que eu provavelmente analisarei. Nesses romances você tem o Cotaxé e a república que se instala ali, né? O Estado
de Jeová que se instala ali nos anos 50, né? 1954 é quando o Belino, no governo de Vargas, tenta criar um outro Estado. E esse outro Estado que ele quer criar, que é a União de Jeová, ele faz uma reforma agrária, ele dá titulação às pessoas. Então, é claro que ele tinha uma certa proteção do Vargas, depois que o Vargas se mata, ele fica desprotegido, e ele é brutalmente assassinado pela polícia militar, né? E então, esse é um romance com muita violência, né? O território no qual Adilson trabalha, porque ele nasceu lá, Isso. o território no qual ele trabalha, ele, na infância dele, conviveu ainda com algum desses personagens, da sua família paterna, materna. Então, esses personagens do Adilson estão muito mais carregados desse conflito territorial, estão muito mais carregados desse enfrentamento com a polícia militar do que os outros dois autores. Então, o que varia nessas análises territoriais são os elementos presentes daquele território, né? O Renato Pacheco, quando trata de Conceição da Barra, trata de uma cidade que está instituída, que tem o mar, é a chegada do petróleo. O novo em Renato ali é o petróleo que chega, é a professora e o engenheiro da petrolífera. Então, esse seria o novo que a cidade rechaça. Mas é uma cidade pacata, que está ali instituída. E Coporanga não é uma cidade pacata. É um lugar, é uma guerra, né? É muito mais do que ali, é muito mais do que Pé da Menina, é muito mais do que o universo. Desses lugares assim, por exemplo, você pegar a Colatina de Getúlio, é uma cidade que tem um grande coronel, né? A romance, quando a gente lê, se parece que passa de Itapina, mas você sabe como é que essas coisas são. É e não é, né? Um pouco, é. O Pedro Nunes já esteve aqui, já batemos um papo ótimo, inclusive fizemos 2 programas com o Pedro. Você trabalha com vilarejo, basicamente? Não, ou você vai para a Ninhanha também? Ele tem um livro chamado... Tem menino, né? O Pedro é muito interessante a análise dele. Fortalece muito assim, esse meu argumento. Porque ele tem um livro chamado A Tarde dos Porcos. A Tarde dos Porcos. Que é o primeiro que na verdade, a base dele é vilarejo. É vilarejo. Aí depois ele tem vilarejo, né? Mas vilarejo tem vilarejo e outros contos. Isso, né? São vários contos. Então tem o vilarejo que eu analiso e tem é muito interessante. Você pega o conto vilarejo? O conto vilarejo. Então é Tarde dos Porcos, o conto vilarejo, depois Menino, que é um romance quase biográfico, assim, né? Muito interessante, porque aquilo é um mundo caipira puro e duro, mas que se produziam as crianças para que elas fossem caipiras quando elas fossem adultas, né? Não tem nada a ver com agronegócio hoje, com essa arrogância do agronegócio. Era outra coisa. E ali é um mundo que se fecha nele mesmo, né? É aquele pequeno mundo assim das culturas tradicionais, né? E eu acho que aí tem uma coisa interessante, que o que rompe com o mundo tradicional capixaba é a BR-101 e a BR-262. Quando você liga, até os anos 70 era assim, pega a Venda Nova em 70 e Venda Nova em 80. Aí tem a BR-262, pega Linhares, pega São Mateus. Quando a BR passa, nos integra ao mundo. E aí, o Pedro Nunes analisa isso bem, porque aí tem Tarde dos Porcos, vilarejo e tem Menino. Okay. Você deixa a Ninhanha de lado. Não, aí depois tem a Ninhanha e Última Noite. Certo. Que é a periferia capixaba. Que é alimentada por esse mesmo grupo que é expulso nos anos 70 pela erradicação dos cafezais. Caramba. Que vem para Vitória com o mesmo código de honra. Perfeito, João. Perfeito. Aí são da periferia, que o Pedro Nunes analisa. Última Noite é fantástico nesse sentido. Eu não li, a Última Noite eu não li. Última Noite, o território é São Pedro. Todas as evidências. Eu li a Ninhanha, na época que saiu, né? Ela nem é fantástico, né? Linguagem, né? Linguagem pura. Linguagem pura, linguagem pura. Aí você falou na coisa das palavras, né? É o mundo das palavras mesmo, né? Você vai se absorvendo, você fica, né? Mas Última Noite são muitos contos. Eu analiso só o conto Última Noite, que está no livro, que tem ele como nome, e que é um mundo dos despossuídos capixabas que mudam para os alagados. Santa Rita, ele senta em São Pedro.
mas tem Santa Rita, lugares como de Cariacica, né? Que se organizam ali e aí já não é aquele mundo caipira, é o mundo da miséria urbana. Certo. Mas é uma viagem... Agora, eu tô muito curioso para ver o que você vai fazer com o Luiz Guilherme. Porque Luiz Guilherme tem o Capitão do Fim, a Nau Decapitada, que são obras que se passam no século XVI. 16 para virar 17. Chamas da Missa. As Chamas da Missa. Você vai trabalhar com isso? Porque isso é a base da base, né? É isso. É lá atrás mesmo. Você vai trabalhar com esses textos? O Luiz Guilherme, eu só conheço esses textos básicos. Tem muita coisa que ele produziu mais recentemente. Sim, aí verdade. eu não aventuro dizer como é que eu vou fazer. Não, até o Adilson eram elementos que... Livros todos que eu já tinha lido e eu os organizei para dar base a um fio condutor. Né? Porque o que orienta um trabalho de sociologia é você ter um fio que conduz a narrativa, né? Quer dizer, então o fio, meu fio que conduz a narrativa é que a ficção que se faz no Espírito Santo, primeiro é boa, é de muita qualidade e é meio desconhecida dos capixabas, aí vem o matuto, aquela coisa de não valorizar o local, sabe? Tudo que eu acho que tudo que é da nossa cultura. Nós fomos secretários de Cultura na mesma época. Você em Vitória, você estadual e eu municipal. Eu em Vitória. E nós sabemos disso. Nós sabemos da dificuldade de você trabalhar pertencimento, de você trabalhar orgulho de ser capixaba. Essas campanhas, elas são muito novas no Espírito Santo. O amor por Vitória, o amor pelas... Tirando Cachoeiro, que tem uma história pessoal. Eu ia te falar isso, né? Cachoeiro tem essa coisa, eles têm... Do bairrismo, né? E por que Vitória não tem, né? Porque o Cachoeiro era, no final do século XIX, no tempo do café, Cachoeiro era a capital... Não, mas isso eu entendo. Cachoeiro eu entendo, eu não entendo a Vitória. Eu acho que Vitória ela é uma cidade que recebeu muitas pessoas de muitos lugares, né? Com esses grandes projetos. Vitória tem uma inflexão nos grandes projetos. E aí nós recebemos muita gente de fora. Você tem bairros como Jardim Camburi, que são muito novos, é o maior bairro do Espírito Santo hoje, tem mais de 60 mil habitantes, né? E é um bairro novo, que é um bairro todo... são fragmentos do ponto de vista da identidade. Eu acho que essa identidade ainda está em construção. No caso de Vitória, tem uma diferença interna importante. No caso, assim, quando você faz a mesma análise política, você tem os bairros tradicionais, Jucutuquara, Maruípe, Santo Antônio, o centro. Isso tem uma cultura enraizada e essa cultura tem instituições que são próprias. Os times de futebol, as escolas de samba. E você tem os bairros mais novos. Aí tem São Pedro. Jardim da Penha, né? Jardim da Penha. E na eleição municipal de 95, que Vitor Buarque concorreu e perdeu... E perdeu para Hermes Laranja, né? Para Hermes Laranja, eu e Antônio Carlos Medeiros escrevemos um artigo sobre a base social do voto, em que a gente pegou as urnas apuradas e nós vimos que Vitor ganhou em todos os novos bairros. Então, assim, ganhou tanto em São Pedro como em Jardim Camburi. E perdeu nos bairros tradicionais, onde a moeda de voto é mais controlada, os atores antigos. Então, acho que Vitória ainda tem essa fragmentação entre o tradicional e o moderno. Quem chegou há pouco tempo não tem uma identidade tão antiga como Cachoeiro, como Colatina. Linhares é parecido com Vitória. Linhares tem um tecido social, tem as empresas que chegaram, mas os donos das empresas vieram por causa da Sudene, são industriais poderosos das cidades mais poderosas do Brasil, como São Paulo. O negócio deles aqui não está obrigatoriamente enraizado na cultura local. Então você tem uma cidade que está mais em construção do que nós ainda. Tem a força do agronegócio, mas tem uma industrialização recente que não conversa com a cidade como conversa em Colatina, em Cachoeira e em outros lugares. Certo. O que levou você a escolher esses 5 autores? Porque existem outros autores, né, que escreveram sobre o interior do Espírito Santo. Por que Pedro Nunes, Getúlio, Renato Pacheco, Adilson e possivelmente Luiz Guilherme? Bom, primeiro elemento, tudo começou com o Renato, né? Então, assim, o trabalho de Getúlio Conversa, o Armário do Rio Escuro é um trabalho sobre a obra de Renato, sobre a oferta e o altar. É um romance muito interessante e que se alimenta bem, aí já tem um elemento novo que é um acadêmico, né? Que é o narrador,
que ele é o olhar do moderno, né, quanto a coisa que está instituída em Itaúnas, mas são autores que conversaram com o Renato Pacheco, esses 3 aqui. Então, o meu critério objetivo foi esse. Eu acho que eu não posso deixar de fazer uma leitura também de outros autores. Então, assim, eu estou imaginando que, como eu me meti nessa aventura, eu vou ter que fazer, eu quero terminar esses autores esse ano, ver se eu publico esse livro ano que vem. Eu quero reorganizar o que já está pronto, que é meu trabalho de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, que é esse trabalho dos autores regionais. Está pronto, dar uma sentada e organizar isso. Você usa a literatura baiana? A história baiana também? Não, aí não. É um pouco não. Aí a ideia do Coronel como personagem nacional mesmo. Que aí tem um autor baiano, que é o Wilson Lins, tem um autor gaúcho, que é o Érico Veríssimo, tem um pernambucano, que é o Zé Lins do Rego. Zé Lins. Então, assim, você tem trabalha 2 com Raquel baianos, também? na verdade. Você trabalha com Raquel de Queiroz também não, né? Que? Raquel de Queiroz, você não vai não? Não. Aí fiquei nesses aí. Então, eu vou organizar isso, para organizar essa narrativa literária aí, e aí depois eu tenho um outro trabalho que está pronto, chamado Origens do Pensamento Reacionário Brasileiro, que é um pouco como é que isso vira depois esse discurso contemporâneo que a gente conhece, né? Mas esse tem que esperar ele amadurecer um pouco, ver como é que esse pensamento reacionário vai se reconformar na eleição de 26, um pouquinho para frente. Aí depois dos autores nacionais, eu acho que eu tenho a obrigação de voltar e pegar os autores que não são de 64, isso, que não são do mundo caipira, para analisar então autores como você, como Grijó, né? E outros, aí tem que fazer uma outra escolha, tem que... Se acabar esse aqui, já é muita coisa que eu tô fazendo, mas eu não posso parar nesse, porque seria injusto. Você está trazendo uma fortuna crítica fundamental para a literatura do Espírito Santo. Porque o que existe no Espírito Santo é a análise literária. Você está usando a literatura e fazendo uma análise sociológica. Isso aí é fundamental. E eu te pergunto, você acha que existe uma literatura capixaba? Existe. Você colocaria como capixaba? Existe algum tempero específico dessa literatura? Existe sim. Eu acho que, aí vamos para a minha tese desse universo da fofoca, está muito bem retratado. Sensacional, aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu preciso ler isso aí. A nossa literatura está toda contaminada por esse mundo caipira. Eu acho que isso é muito capixaba. Talvez em Minas também seja. Aí eu não sei, teria que pensar e fazer uma discussão, fazer um debate. Isso vale até um debate legal, você pegar os autores regionais e discutir o que é nosso, o que, por exemplo, você pegar a literatura dessa época dos coronéis, de Coronel e Lobisomem. Sim. Que é um livro... Zé Cândido. Sim, Zé excelente. Cândido, que passa aqui em Campos. E a cultura de Campos é muito parecida com a do Sul Capixaba. Se, na verdade, esse Vale do Itabapuana, porque no mundo antigo, os rios eram estradas líquidas. E as bacias dos rios também eram bacias culturais. Se você pegar Itapemirim e Itapemirim, você vai ver que Cachoeiro desce ali, vai subindo em direção ao Caparaó, não. Tem o Baixo Itapemirim, o Médio Itapemirim, o Alto Itapemirim, e ali faz uma bacia cultural. Depois vinha a ferrovia e aquelas cidades se conversam muito. Há uma cultura do Sul Capixaba. Perfeito. Se você pegar o Rio Doce, é uma outra bacia cultural, Linhares, Colatina, e você pega São Mateus, que está aqui, que tem uma cultura muito diferente de Linhares, porque o São Mateus está na bacia, não outra bacia, né? Aí São Mateus já conversa mais com Itaúnas, com aquela a Bahia, né? Então, assim, você tem assim, o Cricaré, o Doce, o Jucu e o Itapemirim. Fazem 4 bacias. Eu já fiz trabalho da política, da pesquisa que a gente fez quando o Felipe Rigoni foi candidato a governador, a partir das bacias culturais. Entrevistando pessoas nas bacias culturais para entender como é que o Espírito Santo se organiza. João, eu só tenho a agradecer essa aula, cara. Eu estou impressionado
com a minha ignorância. Eu sempre achei que eu não era tão ignorante assim, mas sou, muito obrigado. Eu não faço vantagem nenhuma. Rapaz, eu te tenho uns agradeço 50 anos que eu penso nisso. Maravilha, maravilha. Parabéns, cara. Espero ansiosamente ver esse seu trabalho. Agradeço profundamente você ter vindo. Espero que você retorne. Depois que você lançar esse livro, quero que você retorne. Porque vai amadurecer essas coisas. Eu estou no terceiro autor, né? Muito obrigado, muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham curtido esse papo. Foi muito bom. João tirou uma série de dúvidas, pelo menos dúvidas minhas. E na semana que vem a gente retorna com Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.